Você está ouvindo Radar Esportivo. Radar Esportivo. A melhor sintonia do esporte. Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Radar Esportivo. São exatas 16 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Eu me chamo Erivelton Fortunato e falo aqui do estúdio da Rádio Carioca. Nessa linda tarde que faz aqui no Rio de Janeiro, trazemos mais uma reportagem especial seguindo a jornada do atleta, que traçamos aqui nos últimos programas. Vocês vão ouvir a seguir entrevista com o ex-judoca Aline Moura e o ex-atleta de remo Pacheco, do Botafogo. Entrevista com o técnico de vôlei Paulo Roberto Júnior e depoimentos de diversos atletas universitários. Muitos atletas de alto rendimento não possuem educação superior completa, e isso se deve a diversos fatores, entre eles está a falta de incentivo dessas instituições de educação. Entendam melhor com a seguinte reportagem de Everson Montanha. Boa tarde, Erivel. Os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pelo homem moderno, seja individual, seja em equipe. Segundo uma pesquisa realizada em 2013 pelo Ministério do Esporte, quase metade dos brasileiros que praticam atividades físicas estão adeptas a algum esporte. Porém, chegar ao profissionalismo requer a superação de barreiras ainda mais altas. Devido à crise financeira, falta de estrutura e de incentivo, entre outras dificuldades, temos cada vez menos novos talentos no esporte, se perdendo na migração do amador para o profissional, como conta a ex-atleta de judô Aline Moura, que chegou ao ensino superior através da modalidade. Eu conheci o judô em 1996, no antigo SEI de Quintino, no Centro de Educação Integral, com o Sensei Helder. Sendo que um ano depois, devido à rotina de horários do segundo grau, eu acabei me afastando, não tive como conciliar, e em 98, por meio do Colégio Percepção, com o CC de Zé Luiz, eu voltei aos tatames, onde foi, um divisor de águas. Foi a minha transição de um judô lazer para uma rotina de treinos voltados para o competitivo, mesmo com foco em resultado. E isso, é claro, abriu nossos olhos, para inúmeras possibilidades através do esporte. Descobrimos que, além do cenário competitivo estudantil, também havia um cenário competitivo universitário, com várias faculdades aí com suas equipes. E aí, já veio a possibilidade de fazer uma faculdade de graça, assim como estávamos fazendo o segundo grau. A ex-judoca, que conviveu com grandes atletas do cenário brasileiro, como Vanichi e Flávio Canto, viu a crise se instalar no judô universitário quando teve sua bolsa integral migrada para o parcial, impossibilitando a continuidade dos seus sonhos, mesmo com o esforço de seus familiares. No final do ano, em novembro, na final do estadual, onde eu encarei a Vanichi e perdi mais uma vez, eu vi o Aurélio Miguel pedindo apoio por o nosso primeiro medalhista, o primeiro ouro olímpico no judô, estava na final do estadual do Rio de Janeiro de 2001, no ginásio do Flamengo, pedindo apoio, passar um tempo na Europa e se preparar melhor para nos representar. Eu falo, gente, se o Aurélio Miguel, que tem um ouro olímpico no pescoço, está aqui pedindo ajuda para se preparar para mais uma Olimpíada, infelizmente, ali, os meus sonhos foram criando rachaduras, fendas, e em 2002 eu já não estava mais competindo. Já o ex-atleta de remo do Botafogo e Futebol Regatas na década de 70, hoje consultor de negócios imobiliários, Pacheco buscou bolsas de estudos em diversas faculdades sem sucesso, um indício, na ocasião, de falta de incentivo ao esporte. Eu fiz remo no Botafogo, mas eu procurei primeiro me informar sobre as universidades que dariam bolsa caso o participante quisesse praticar algum esporte olímpico, porque na época Gama Filho, ela tinha uma equipe de remo que os alunos tinham bolsa de estudo. De lá para cá, cara, sumiu, não tem mais nada. Se comparado aos Estados Unidos, segundo Pacheco, competições universitárias nacionais da envergadura dos esportes universitários americanos seriam muito benéficas para o desenvolvimento de atletas e profissionais. Você vê que nos Estados Unidos tem um campeonato de basquete universitário, todos esses astros do NBA, a maioria deles são formados nessas universidades, E você vê o mercado milionário que é, porque
proporciona ao aluno? Estudo faz com que o aluno se dedique integralmente, tendo essa bolsa de auxílio. O sonho de ser um atleta de alto rendimento e ainda se graduar pode ser bem improvável sem um aporte financeiro mínimo, por conta dos altos custos para se manter, seja em qualquer modalidade. Everson Montanha para o Radar Esportivo. Ainda dentro desse universo amador dos esportes, temos as chamadas atléticas, organizações essas formadas por alunos e ex-alunos, tanto de instituições privadas quanto públicas. Essas organizações planejam desde treinos, uniformes e até mesmo viagens, muitas vezes sem o auxílio da instituição a qual carregam o escudo. Nossa repórter Clara Santos traz depoimento interessante de alunas de Direito da UF, de Niterói. Boa tarde, Erivelton. Ainda falando sobre o mundo dos esportes, conversei com a Sinara Rodrigues, de 28 anos, goleira de handebol e futsal, que joga pelo Direito da UF, Universidade Federal Fluminense. Perguntada sobre seu início neste universo, Sinara responde. Atualmente eu jogo handebol e futsal, sou goleira dos dois esportes e jogo como pivô no basquete. Quando o assunto se trata de incentivos e investimentos, Sinara foi direta ao dizer que parte desses atletas se mantém por custo próprio. As dificuldades eu acho que rolam só mais estruturais, né? Porque assim, atualmente, nunca teve apoio, né? É basicamente a atlética que sustenta, no caso do Direito, e o pessoal se financia com o que eles fazem, né? De venda de produto, de venda dos pacotes, das competições. E uma época que hoje em dia eles montaram uma espécie de clube, né? Sócio torcedor de clube para poder ajudar a bancar as despesas. Para Igor Soares Tavares, ex-jogador de campo pela UFRJ, a Rural, a falta de patrocínio não se estende somente às atléticas, pois os alunos também se encarregam de quase todas as atividades na faculdade, como coordenação e divulgação de festas e eventos da instituição. Ele reforça que tantas outras funções não deveriam ser atribuídas aos alunos, pois além de não remuneração, existe a dificuldade principal, que é conciliar o tempo com as provas e os estudos em gerais, que não são poucos. Devido a isso, profissionais remunerados, como técnicos e coordenadores de esportes, certamente se dedicariam mais e impulsionariam as atléticas. Ele explica como foi seu processo de conciliar as atividades esportivas com os estudos. É muito difícil conciliar se você quiser ter uma vida acadêmica, assim, total excelência, puxar bastante matéria, tirar uma nota muito alta. Agora, se fizer que nem eu fiz, assim, como no primeiro período, só tinha aula tudo de noite, então dava para treinar e estudar numa bolsa. Tinha 5 matérias, matérias menos difíceis, matérias iniciais. Então essa parte, assim, acredito até que dê, só que é difícil. O jogador de futebol reforça que os esportes só seguem em frente contando com o apoio e força de vontade máxima dos atletas, pois infelizmente há falta de subsídio e recursos. Mesmo com a falta de patrocínio, incentivo da faculdade, só consegue ir para frente os times aí que você vê tá disputando o campeonato fora devido à força de vontade e interesse dos alunos, de até mesmo às vezes juntar um dinheiro para poder ir no torneio fora, no campeonato fora, entende? Para poder jogar, não faltar os treinos, motivar um ou outro, só pela força de vontade, porque em termos de estrutura não, porque a faculdade dá uma estrutura até que razoável para a prática de esporte, mas em termos de incentivo e verba é muito pouco para se ter um time. Segundo o atleta, estes fatores destroem o sonho de muitos jovens que almejam reconhecimento para ser um atleta de alto rendimento. Clara Santos para o Radar Esportivo. Como já se imaginava, há uma grande diferença entre as instituições privadas e as federais. E o problema pode estar ainda mais profundo vindo dos colégios e sofrendo consequências piores no ensino superior. Conferimos entrevista exclusiva do técnico Paulo Roberto Júnior, a repórter Stephanie Goulart. Boa tarde, Erivelton. Entrevistamos Paulo Roberto Júnior, mais conhecido como Juninho. Ele é técnico do time de vôlei universitário nas faculdades UFRJ, Unirio, Unicarioca, Veiga de Almeida, faculdades públicas e privadas. Fala sobre o incentivo que cada faculdade dá à sua atlética e como isso influencia no funcionamento dos times e equipes de esporte. A PUC-Rio, por exemplo, considerada a melhor faculdade privada do estado,
concede a Bolsa Atleta, reforçando assim o time e incentivando a prática dentro da faculdade. Tratando-se das demais faculdades privadas, a Unicarioca e Veiga de Almeida, por exemplo, disponibilizam espaços para divulgação das atléticas e venda de produtos, mas falham em fornecer um apoio mais direto com relação a bolsas ou patrocínio. Já no que se refere às faculdades públicas federais, ele cita como destaque principal a UFRJ. Em relação às faculdades públicas, a UFRJ se destaca porque, além de ter uma estrutura física grande, a UFRJ ela tem um número muito grande de alunos, e por isso a faculdade, qualquer apoio que a faculdade dá faz muita diferença, até porque para você abrigar toda essa quantidade de alunos, você precisa realmente ter uma estrutura muito grande. Dentre as faculdades privadas citadas pelo técnico Juninho, ele também descreve a UF como exemplo no quesito de apoio aos esportes universitários, cedendo salas para reuniões da Atlética e exposição de materiais dos times e equipes da faculdade. Já quando perguntado sobre a formação inicial do atleta na escola, Juninho é enfático. Para ele, a falta de preparo físico influencia diretamente no desempenho do atleta, e o ensino de educação física também diverge absurdamente comparado às escolas públicas e às particulares. Basicamente, essa falta de estrutura, essa falta de experiência com materiais melhores, com ideias melhores, com uma estrutura melhor, isso afeta diretamente, não só na qualidade técnica, mas até no interesse mesmo. De repente, um aluno de colégio público ele demonstra menos interesse, muito por isso, por não ter acesso a esse material. A falta de recursos e a ausência de subsídios voltados para os esportes universitários é provavelmente a maior barreira que esses atletas encontram para conseguirem focar em seus projetos. O lutador de judô e jiu-jitsu Caio Fernando Soares fala sobre a dificuldade que é se encarregar de todos os gastos voltados à execução desses esportes. A gente tem que pagar, a maioria das vezes, hospedagem, que seria algum campus, algum lugar de camp. A gente paga passagem, a gente paga a nossa alimentação. Então, assim, tudo vindo da gente, A faculdade particular, a maioria das vezes, ela só dá os equipamentos e o espaço. E o restante é com a gente, levando o nome da faculdade. Caio associa a prática de esporte nas atléticas à socialização no meio estudantil. Para ele, a força que os colegas da faculdade dão para a prática são mais uma forma de motivação. E a força da faculdade, da torcida, isso te ajuda muito a você continuar. É uma das coisas que realmente facilita. E às vezes, por você também já estar lá no campus, você quer conhecer outras pessoas, você quer interagir com outras pessoas, você acaba entrando em algum esporte, da faculdade, para você interagir mais com essas pessoas. E acaba que essa amizade que você tem vai te dando forças para você continuar, mesmo que a faculdade não te dê tanto incentivo. O Brasil é carente de recursos quando se trata de esportes. Tendo reflexo no descaso com o qual é tratado o assunto no país, isso afeta diretamente o meio universitário, onde ao invés de investimentos, os atletas só encontram dificuldades para continuar a prática. Resta a eles continuar seguindo em frente apesar de todas as dificuldades e barreiras em prol do sonho pessoal de cada um de atingir sucesso com seus times e equipes. Stephanie Goulart para o Radar Esportivo. O esporte pode mudar a vida de muita gente, de diversas maneiras, e ainda assim tem aqueles que não acreditam. Mas como ouvimos no depoimento do aluno, a interação que foi possível através da entrada no time foi importantíssimo para que continuasse na instituição. Ou seja, num país onde temos um número muito grande de evasão escolar, acredito que o esporte, com mais atenção e apoio, poderia ajudar a diminuir esse problema. O Radar Esportivo se despede por aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira. Radar Esportivo. Radar Esportivo. A melhor sintonia do esporte.